Na lição de ontem, nós vimos, no capítulo 41 de Isaías, a nação de Israel, a nação de Judá, como servo de Deus. Eles eram considerados servos de Deus, o povo escolhido de Deus. Portanto, o povo escolhido de Deus deveria fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus e, desta forma, ser servo de Deus, mostrar às outras nações que ser servo de Deus valia a pena. Ser servo de Deus traria bênçãos. E dessa forma, então, o mundo seria evangelizado. E as palavras ditas a Abraão, em ti serão benditas todas as nações, seriam cumpridas através do exemplo da conduta do povo de Israel, portanto, um servo de Deus. Mas Isaías 42 fala de um outro servo, de um servo anônimo, que não é identificado, não é nominalmente identificado como assim, Jacó, tu és meu servo. Veja lá o verso áureo da nossa lição, está em Isaías 42, 1. Lá diz o seguinte: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus nele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Impressionante, irmãos, o que a gente vê aqui. O Senhor Deus falando, este é o meu servo, e eu vou pôr nele o meu espírito. A gente vê aí, irmãos, uma trindade. Deus Pai, o servo, que ainda é anônimo, e o Espírito Santo. O capítulo 42 fala das funções desse servo. E as funções desse servo vão fazer com que a gente possa identificá-lo, que a gente possa dizer quem é esse servo, até então anônimo. Em Isaías 42, de 1 a 7, a gente vê as características do servo. No verso 1, ele diz, vai produzir a justiça entre as nações. No verso 2, diz, ele fará um trabalho silencioso e suave, mas bem-sucedido. No verso 3, diz que ele cuidará dos necessitados. Mas ainda no verso 6, ele faria a aliança entre Deus e o povo. E no verso 7, concederia a luz para os gentios. Veja, irmãos, o Espírito Santo, dado a esse servo, faria com que ele cumprisse todas essas funções. Produzir justiça, cuidar dos necessitados, fazer aliança entre Deus e o povo, dar luz para os gentios. Veja, irmãos, esta afirmação, dar luz para os gentios, era uma coisa quase que inédita para os judeus, que se consideravam exclusivistas com relação ao seu relacionamento com Deus. Se consideravam os únicos, e o resto era gentio, o resto era ímpio. Mas esse servo faria a reconciliação, concederia luz para os judeus. O verso que diz, porei o meu espírito nele, irmãos, a gente encontra também em Isaías, no capítulo 11, e no verso 2. Quando estudamos sobre o rebento de Jessé, Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. O rebento de Jessé, irmãos, seria dotado do Espírito do Senhor, seria dotado do Espírito Santo, possuiria o Espírito Santo. E quando a gente vê, como acabamos de ler agora, no capítulo 42, esse servo do Senhor também possuiria o Espírito. Nós vimos, irmãos, o rebento de Jessé. Quem era o rebento de Jessé, da tribo de Davi? Era o Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, esse novo servo, esse servo anônimo do capítulo 42, também é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o livro de Mateus, Mateus 12, 15 a 21. Jesus havia praticado um milagre, e agora Jesus estava saindo e diz assim, Jesus recomendou que não falassem sobre esse milagre, que não saíssem falando
sobre esse milagre. Jesus falou para a multidão: fiquem quietos, não saiam falando sobre isso. E no verso 17 diz assim: então, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Porei nele o meu espírito e anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá sua voz pelas ruas. Não esmagará o caniço quebrado e não apagará a mecha que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Mateus aqui está dizendo, irmãos, está identificando o Senhor Jesus com a profecia de Isaías. Com a profecia de Isaías 42, que era conhecida. Veja, mas essa profecia havia sido dada há 700 anos antes. 700 anos, irmãos, 7 séculos. Quando essa profecia foi dada e agora ela vinha se cumprir. Igualzinho como Isaías havia profetizado. Era para ser de uma maneira sem clamar, sem alçar a voz. E Jesus estava dizendo, não saiam falando do milagre. Era também para atender aos gentios. E Jesus estava também atendendo aos gentios. Era um ministério de cura. Era a renovação da aliança com o povo. O verso de João, irmãos, eu quero que vocês vejam comigo, João capítulo 12, 31 até 33, fala também da função de Jesus. Disse Jesus: não veio essa voz por causa de mim, mas por causa de vós. Agora é o tempo do juízo desse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Mas quando eu for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Quem era o príncipe desse mundo, irmãos? O príncipe desse mundo é Satanás. E com o sacrifício de Jesus, com o sacrifício expiatório de Jesus, Satanás foi expulso desse mundo. Satanás não tem mais direito a esse mundo, irmãos. Ainda Satanás tem poucos dias. E a Bíblia diz, ele está como um leão, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Satanás já está condenado, irmãos. E o Senhor Jesus veio fazer essa libertação. O Senhor Jesus veio, conforme a profecia de Isaías, libertar o povo. O servo de Deus, o servo anônimo, veio libertar o Senhor. Veja ainda também, irmãos, o livro de Mateus, capítulo 26, verso 28. Mateus 26, 28. O Senhor Jesus falando: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O Senhor Jesus veio para a remissão dos pecados. O que é a remissão dos pecados, irmãos? É apagar os pecados, é aniquilar os pecados, cancelar os pecados. O Senhor Jesus veio para isso, irmãos, porque senão nós nunca poderíamos obter a salvação e obter a vida eterna, por conta dos nossos pecados. O Senhor Jesus veio remir os nossos pecados. Veja agora o livro de Mateus, o último texto de hoje, Mateus capítulo 9, verso 2. Jesus falando para o paralítico: filho, tem bom ânimo, os teus pecados são perdoados. Quando Jesus falou isso, irmãos, os fariseus que estavam próximos, falaram: como é que alguém pode perdoar os pecados? Só Deus pode perdoar os pecados. O que Jesus fez, irmãos, perguntou se era mais fácil dizer perdoar os pecados ou curar aquele paralítico. E dessa maneira, irmãos, curou o paralítico na frente daqueles céticos, daqueles críticos, para demonstrar que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus. Portanto, irmãos, o servo anônimo de Isaías 42 não é outro senão o Senhor Jesus Cristo, que veio renovar a aliança, veio renovar a aliança para a nossa salvação, veio renovar a aliança para perdão dos nossos pecados. Portanto, irmãos, nós devemos aceitar o Senhor Jesus Cristo como servo do Senhor, com uma função especial.
uma função de salvação. Uma função de salvação para o povo de Deus, uma função de salvação para os gentios, uma função universal de salvação. E quero, irmãos, agradecer a Deus por essa salvação. Agradecer a Deus porque o Senhor Jesus Cristo veio em cumprimento às diversas profecias, inclusive a profecia de Isaías. Veio para a minha salvação, veio para a sua salvação, para a salvação dos nossos filhos, para a salvação dos nossos netos, para a salvação do seu marido, da sua esposa. O Senhor Jesus Cristo veio nos salvar, porque o Senhor Jesus Cristo nos ama. E Ele não podia, irmãos, permitir que nós nos perdêssemos por causa do pecado. E assim veio nos salvar, trazer a cada um de nós a salvação. E eu quero louvar ao Senhor Jesus por isso. Deus dê um dia feliz para todos vocês.